vivemos em uma era onde a competição para vencer está numa velocidade cada vez mais frenética. Em 2025, somos incentivados a sempre querer mais, a sempre lutar por um ideal de sucesso em que muitas das vezes não foram criados e moldados por nós. Mansões, carros luxuosos, mulheres e um nível de poder financeiro completamente exacerbado parecem serem os sonhos que a sociedade coloca diante de nossas cabeças. Porém, desde a minha adolescência, eu sempre me questionei: será que esse é realmente o único caminho para uma vida bem aproveitada e satisfatória? Será que ser, entre aspas, grandioso e extraordinário em nossa sociedade é o único jeito de não jogarmos por ladeira abaixo todo o tempo e esforço que colocamos enquanto estivemos vivos na Terra? Será que ser um homem extremamente produtivo, inabalável e com uma disciplina inflexível, como falsos coaches e histórias irrealistas nos contam desde a nossa infância, é o único jeito de obter plenitude e autonomia? Eu sou o Tecnomante, um canal que mistura filosofia, ocultismo e tecnologia. E esse é o nosso segundo vídeo a respeito da minha visão sobre por que você nunca será extraordinário. E por mais esforço e dedicação que você coloque nos seus trabalhos, treinos e estudos, provavelmente você jamais será o homem mais forte, o homem mais inteligente ou o homem mais rico. Aqui está o porquê. A mediocridade, para muitos, é sinônimo de fracasso. Contudo, essa ideia nasce das expectativas sociais que nos cercam. Na sociedade contemporânea, figuras de autoridade como professores e líderes de empresas e negócios sempre tentam nos convencer com ideologias de que precisamos ser notáveis, que devemos ser reconhecidos por grandes feitos, seja na carreira, seja nas finanças, ou até mesmo na aparência física. Essa pressão é ainda mais amplificada pelas redes sociais, onde a comparação com os outros se tornou um vício doentio. Quando olhamos para essas vitrines virtuais, parece que todos estão vivendo vidas acima das nossas, cheias de conquistas e momentos espetaculares. É como se a vida dessas pessoas fossem perfeitas, cheias de fortes emoções e aventuras a todo instante. Uma vida onde todos são felizes durante 24 horas ao dia. Essa visão de sucesso é moldada pelo desejo de coisas como riquezas materiais, status, poder e influência social. Ou seja, a ânsia e a ganância pela abundância, pelo esplendor e pela superioridade sobre você. O desejo insaciável de provarem o real valor e significado de suas existências. E aqueles que não atingem esses padrões são, de certa forma, rotulados como pessoas que não alcançaram todo o seu potencial. As narrativas culturais, presentes na mídia, em filmes, séries e livros, também contribuem para essa percepção, ao glorificarem figuras que rompem com a norma e realizam feitos extraordinários. Essas histórias alimentam a visão de que ser mediano é sinônimo de fracasso ou de não se destacar, criando um ideal inalcançável para muitos. Mas a verdade é que essa é uma visão muito limitada do que é uma vida bem-sucedida. Além disso, o conceito de medíocre, ou mediano, não é algo exatamente preciso, e que nem faz sentido se você usar a lógica para chegar a uma conclusão definitiva. Uma simples pergunta: você sabe o que é ser um homem medíocre no Brasil e o que é ser um homem medíocre no Japão? Ser um homem medíocre no Brasil significa que muitas das vezes você reclama do governo, da economia e da sociedade, mas não faz nada para mudar a sua própria vida, além de se incomodar com o sucesso e ambição dos outros. Ter seu jeitinho brasileiro de burlar as regras e de jamais buscar aprimoramento intelectual. Agora, ser medíocre no Japão significa que você normalmente cumpre todas as regras e faz o que é esperado, trabalha duro apenas por obrigação, evita conflitos e questionamentos, vive no piloto automático, sem buscar inovação e crescimento pessoal, e evita arriscar ou tentar algo novo. Entende que o significado de ser um homem ordinário, um homem comum, varia de país para país? Um brasileiro médio é alguém preguiçoso e acomodado, um ser invejoso que odeia o sucesso alheio, enquanto um japonês médio é alguém que segue todas as normas e que evita ao máximo descumprir as leis e morais de sua sociedade. Chamar alguém de medíocre é apenas um rótulo imposto pelos outros numa tentativa de limitá-los a um arquétipo. A mediocridade, em sua essência, significa estar no meio termo, longe dos extremos. No entanto, o que define esse meio termo pode variar conforme a perspectiva das pessoas.
Se considerarmos o estoicismo e o hermetismo como base para definirmos a mediocridade, eu posso te dar uma ideia, uma visão diferente sobre como viver uma vida mais sábia e menos conturbada. O estoicismo ensina a busca pela apatheia, a ausência de paixões descontroladas, e pela ataraxia, a tranquilidade da alma, o que pode ser interpretado como um tipo de equilíbrio. No entanto, esse equilíbrio não significa mediocridade no sentido comum da palavra. Para um estoico, viver em harmonia com a natureza e aceitar o destino não implica viver de maneira morna ou sem excelência. Pelo contrário, significa agir com virtude, sabedoria e autodisciplina, sem se deixar levar por excessos emocionais ou desejos desmedidos. A mediocridade, entendida como acomodação ou falta de ambição, seria um desperdício do potencial humano para a razão e a virtude. Já no hermetismo, encontramos a lei da polaridade, que nos ensina que tudo tem dois polos, e que os opostos são, na realidade, extremos da mesma coisa. A mediocridade pode ser vista como um ponto intermediário entre a excelência e o fracasso. No entanto, o hermetismo também enfatiza a transmutação, o aprimoramento do ser e a busca pelo conhecimento superior. O verdadeiro equilíbrio hermético não é um estado de estagnação, mas sim um processo dinâmico de autotransformação, onde o indivíduo aprende a dominar os opostos e encontrar o centro sem cair na inércia. Portanto, se equilíbrio significa uma vida estável e harmônica, então, ele está alinhado com o estoicismo e o hermetismo. Contudo, se por equilíbrio entendemos a mediocridade no sentido de falta de progresso ou excelência, então, isso contradiz os princípios dessas filosofias. O equilíbrio verdadeiro não é ficar parado no meio do caminho, mas sim encontrar o ponto onde se pode agir com sabedoria, sem ser arrastado por extremos destrutivos. E é essa a real mensagem desse vídeo. Ser extraordinário, no sentido comum, é ser diferente da média, destacar-se de maneira significativa em algo. Se olharmos pelo viés social, ser extraordinário muitas das vezes é ser associado à fama, ao reconhecimento público e ao impacto em larga escala. Nesse sentido, pessoas como Bill Gates, Steve Jobs e Elon Musk são consideradas extraordinárias porque deixaram contribuições marcantes para a humanidade. Já pelo viés pessoal, ser extraordinário pode significar alcançar a própria excelência, independentemente do reconhecimento externo. Alguém pode ser extraordinário na maneira como vive, na forma como pensa, na forma como domina um conhecimento ou arte, mesmo sem que o mundo inteiro saiba disso. O hermetismo nos ensina que o todo é mente, e que a verdadeira grandeza vem do autoconhecimento e da maestria sobre si mesmo. O estoicismo reforça que a glória externa é irrelevante e que o verdadeiro mérito está em viver com virtude e sabedoria. Então, a pergunta essencial não é apenas o que é ser extraordinário, mas sim, extraordinário para quem e para quê? O que faz sentido dentro do próprio caminho? Esse questionamento toca em uma verdade em que muitos não entendem. A extraordinariedade, no sentido convencional, não é para todos, e nem precisa ser. A maioria das pessoas não se tornará uma lenda da história, um bilionário ou um gênio revolucionário. Não por falta de potencial, mas porque a vida exige escolhas e sacrifícios. Tempo, energia e recursos são limitados. Buscar ser extraordinário em algo exige uma dedicação intensa que inevitavelmente deixa outras áreas da vida de lado. Os grandes empreendedores sacrificam saúde e família. Atletas de elite sacrificam inteligência e desenvolvimento pessoal. Artistas famosos vivem atormentados pela própria fama. O preço da grandeza quase sempre é alto demais, e nem todos estão dispostos, ou deveriam estar dispostos, a pagá-lo. A narrativa de que todos podem ser extraordinários é uma armadilha, um incentivo para que as pessoas se esgotem perseguindo um ideal inalcançável. Se todos fossem extraordinários, ninguém seria. A verdadeira questão é: por que precisaríamos disso para ter valor? O meio-termo, o equilíbrio, muitas vezes é visto como medíocre, porque não chama a atenção. Mas talvez essa seja a forma mais sábia de viver. Buscando excelência pessoal, sem se destruir no processo, encontrando valor no próprio caminho, sem precisar de validação externa.
No fim, não há obrigação de ser extraordinário para ter uma vida que vale a pena. O que realmente importa é viver conforme a própria natureza, sem se deixar enganar por ilusões vendidas como verdades absolutas. Se eu vivi uma vida onde eu não procurei me tornar espetacular e fenomenal para contribuir com a humanidade, tudo o que eu aprendi, experienciei e lutei foi irrelevante e não valeu de nada? Se a resposta for sim, então bilhões de existências nesse planeta foram simplesmente insignificantes, porque pouquíssimas conseguiram chegar num patamar tão elevado de reconhecimento, influência e impacto social. A verdade é que eu não me importo em mudar o mundo e ajudar uma humanidade materialista e hedonista que me valoriza de acordo com a quantidade de bens materiais e recursos que eu possuo. Eu não tenho nada a ganhar me sacrificando por lutar por sonhos e ideais que não são meus. E também, não tenho interesse algum em deixar uma marca ou um legado, pois isso é tão temporário quanto a sua vida na Terra. Eu escolhi ser um tecnomante, porque quero dominar a filosofia, o ocultismo e a tecnologia para obter poder e ser soberano de mim mesmo. Esse é o meu propósito. É por ele que eu luto. É por ele que eu vivo. O mundo está obcecado por reconhecimento, por deixar uma marca, por provar valor aos outros. Mas no fim, tudo isso é passageiro. Mesmo aqueles que alcançam status e riqueza extremos são, em sua maioria, esquecidos com o tempo. O que realmente permanece é o que se constrói internamente, o domínio sobre a sua própria mente e a sua própria realidade. Eu não procuro ser extraordinário conforme os padrões do mundo. Eu não desejo fama, status ou validação. O meu caminho é interno, silencioso, mas imensamente poderoso. Eu não sigo gurus, coaches ou mestres. Eu não busco aceitação e não desejo converter ninguém a seguir o que eu valorizo. Eu caminho sozinho, não por solidão, mas por autonomia. Eu moldo a minha própria realidade. Eu aprendo o que preciso, descarto o que não me serve e sigo em frente, inabalável. No fim, eu não desejo ser lembrado. Eu desejo viver de acordo com a minha própria verdade, em equilíbrio e em soberania. Eu não preciso de mais nada além disso. Procure se conhecer. Procure ser independente. Não jogue fora a sua preciosa vida pelos outros. O preço de viver pelas ideologias alheias lhe dará um arrependimento tão doloroso quanto o próprio inferno. Domine o que escolheu dominar. Transcenda aquilo que escolheu transcender. E seguir em frente, independentemente do que o mundo pensa ou espera. Você não será extraordinário, porque jamais precisará que o mundo te reconheça como tal. Esses rótulos ilusórios não mais irão te limitar, pois você se tornará um homem menos dependente socialmente e emocionalmente. Você fará aquilo que realmente te importa, e fará aquilo que realmente te tornará sábio e poderoso.